Eu queria inicialmente agradecer à rede, ao Jubileu Sul e ao Instituto por esse convite para estar contribuindo nesse debate que faz parte do meu cotidiano enquanto militante da Innegra, mas também enquanto gestora pública do projeto Paulo Freire. É muito importante realizar esse debate, né, rompendo as fronteiras dos países e ampliando a nossa articulação política nessa luta para que todas nós, mulheres, sejamos livres. Esse debate sobre o racismo ele é fundamental. Eu falo de um lugar do país, que é o Nordeste do que junto com a região Norte, a região mais empobrecida do país, e onde tem os piores indicadores relacionados à insegurança alimentar e nutricional, relacionado ao analfabetismo, à renda. Então, é desse lugar que eu falo, eu não tenho pretensão nenhuma de trazer a realidade toda do Brasil, né? Mas vou trazer aspectos de uma realidade onde eu venho atuando e militando. Acho que qualquer análise que a gente faça sobre a situação das mulheres, o patriarcado, o racismo ambiental, o racismo estrutural nas nossas vidas, ele exige que a gente tome como referência o processo histórico vivido nas Américas e particularmente aqui no Brasil, o processo de colonização e escravização. Esses dois elementos da nossa história, eles são estruturantes das atuais desigualdades que enfrentamos. Quando a gente olha para as expressões do racismo, a gente vai encontrar nesse jeito de fazer a exploração desse território, da colonização e da escravização, que violenta os corpos negros, os corpos indígenas, tem uma semelhança muito grande com o processo de escravização. Então, a colonização e a escravização são indissociáveis na estrutura do povo e da realidade brasileira. Juntas, elas representam, entre outros aspectos, o sequestro, o aprisionamento, a escravização e a tortura dos povos africanos e seus descendentes, a apropriação por parte do povo branco europeu das terras e dos territórios e a expropriação da nossa biodiversidade, que até então era preservada pelos povos originários, né? Essa experiência histórica que nos desumaniza, que pratica o estupro cultural, o estupro colonial e esse estupro dá origem à sociedade, dá origem à sociedade brasileira. Então, a nossa sociedade ela foi estruturada, ela foi formada a partir da violência praticada contra as mulheres negras e contra as mulheres indígenas, né? E aí esse processo de colonização e escravização também cria um Estado que assegure ao povo branco colonizador o seu status, a sua posse, a sua expropriação do território. E aí, considerando esses aspectos históricos, eu vou trazer alguns elementos hoje da expressão desse racismo, tanto nas cidades quanto no campo. Em relação às cidades, quero dizer que os bairros empobrecidos, periféricos, sem se constituído, que são os territórios de vivência e convivência da população negra, sobretudo das mulheres, né? As mulheres são maior parte as mulheres negras são a maior parte das pessoas que estão nessas comunidades, das mulheres empobrecidas, da população empobrecida, e é lá onde há uma concentração e violação de direitos relacionados ao não acesso ao saneamento básico, a não acesso, então, acesso precarizado às unidades de saúde, à escola, né? à educação, que também ou não existe escola na comunidade, ou existe um ensino que é precarizado, que não tem as condições suficientes. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, as crianças das elites elas têm aula normalmente por meios virtuais. Já as crianças empobrecidas, né, elas estão em casa, sem atividades, inclusive sobrecarregando as mulheres que têm que dar conta da gestão dessa família e nos cuidados
com as crianças e adolescentes que estão fora da escola, ainda com a preocupação de assegurar o seu processo educativo. Então, esses espaços onde predomina a fome, o mercado informal, onde tem a ausência do Estado para assegurar direitos, o que se chega do Estado mais fortemente é o braço da Força Armada, é o braço das polícias. E aí esses territórios têm se transformado em violência, que se traduzem em invasões de residências, em criminalização das pessoas, em abordagens violentas e prisões motivadas pelo racismo, aprisionamento, tortura e genocídio da juventude negra masculina, mas que deixa, que embora seja masculina, afeta profundamente a vida das mulheres, que perdem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados, né? São homens que são assassinados, mas que dilacera a vida dessas mulheres, gera um grande impacto na vida dessas famílias e particularmente dessas mulheres. Isso ocorre sob uma desculpa, uma justificativa oficial de guerra às drogas e proteção ao patrimônio privado. Mas o perfil das vítimas nos indicam que o que encarcera mesmo é o racismo e a pobreza que definem essas violações. O Estado brasileiro, especialmente através das polícias e do sistema de justiça, tem representado o grande violador dos direitos da população negra. Para a gente ter uma ideia, no mapa da violência do país de 2019, indicam que 66% das mulheres assassinadas no país foram mulheres negras. Porém, nós representamos 25% da população desse país. Então, tem uma grande contradição aí que revela esse racismo. Porque que somos 25% da população do país e representamos 66% das assassinadas, né? Isso para trazer só os assassinatos, mas tem muitas outras violências simbólicas, sexuais, físicas, institucionais, né? Outro caso que aconteceu recentemente, que é muito emblemático, a gente sabe que o que ocorreu nos Estados Unidos com George Floyd ganhou uma repercussão mundial, né? O que aconteceu nos Estados Unidos é uma coisa que faz parte no nosso cotidiano, e recentemente a gente teve o caso de uma mulher onde o policial agiu da mesma forma, né? Ele deitou a mulher no asfalto, ele pisou sobre o pescoço dela e ele tirava o outro pé para que pressionasse mais forte no pescoço dessa mulher. E aí a gente percebe que simbolicamente e materialmente uma forma de violentar o corpo negro que tem uma herança muito grande do processo colonial. Eu estou lendo agora um livro da Maryse Condé, que Tituba, Eu, Bruxa Negra de Salem, e ela relata muito, né, assim, como isso acontece no Caribe, né, e também nos Estados Unidos, como é que essa violação dos corpos negros acontece. E a gente olhando, ela fala de um tempo que é do século XVII, mas a gente olhando hoje, a gente vê isso nas cenas das abordagens policiais que acontecem dentro das comunidades, dentro das favelas, dentro das periferias. Mas quando esse povo preto, pobre, sai para trabalhar, sai para circular nas zonas supostamente seguras da cidade, zonas nobres, lojas, shopping centers, universidades, esses mesmos corpos são esses corpos que continuam sendo violentados, violados, né? São mulheres acusadas de roubo, são mulheres que são estupradas, são mulheres que sofrem ataques sistemáticos por terem conseguido entrar na universidade por um sistema de políticas de cotas, uma política afirmativa que temos aqui no nosso Brasil. O que tem acontecido, acho que poderia chamar de uma novidade, é que cada vez mais, com o acesso a celulares e acesso à rede de internet, esses casos têm sido filmados, registrados, e eles têm sido dado mais visibilidade, o que é importante para a gente desmascarar um racismo que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, que é explícito, até por conta da experiência do apartheid,
O nosso apartheid aqui acontece, mas de forma velada. Aqui acredita-se no mito da democracia racial, onde as raças, as 3 raças que formaram esse país, indígena, negra e branca, se consagram e se e se relacionam de forma harmônica, mas o racismo ele diz que isso não acontece, né? O racismo está aí a todo instante. Então é preciso que a gente não só dê visibilidade, a gente tem um desafio de instigar essa sociedade a efetivamente criar caminhos para romper e superar o racismo, que não ocorre somente na dimensão individual, mas acontece de forma institucional e estrutural. Outro aspecto que eu quero trazer são as prisões. A gente que atua na Inegra, a gente trabalha dentro, assim, com o sistema prisional feminino, com as mulheres que estão encarceradas, com suas famílias, e com as mulheres que estão cumprindo uma pena alternativa. E aí a gente percebe que hoje o Brasil ele ocupa o 3º lugar em maior país que encarcera. Nós temos a marca de 750 mil pessoas encarceradas. Dessas 750 mil, 4,68% é formada por mulheres. Embora seja um número e um percentual pequeno, nós chegamos a cerca de 37 mil mulheres, tem havido um crescimento expressivo desse encarceramento, né? As mulheres são encarceradas, sobretudo, acusadas de tráfico de drogas, né? Quando elas não ocupam um lugar central nesse tráfico, a maioria das mulheres, né? A maioria da população encarcerada é aprisionada com até 100 gramas de entorpecentes, né? E isso mostra que a maior parte das pessoas que são presas e enquadradas no tráfico, muitas vezes elas são usuárias ou, no máximo, elas são uma pequena traficante e que são dadas sentenças desmedidas, sentenças, multas, aprisionamento, que acabam violando ainda mais os direitos da população, que já tem um histórico de direitos negados. As prisões são lugares sujos, são territórios, né, territórios sujos, insalubres, úmidos e superlotados. As mulheres, a maioria dessas mulheres que estão encarceradas são mães, 80% das mulheres que estão encarceradas são mães. E isso tem um impacto direto, o aprisionamento dessas mulheres tem um impacto direto na vida dessas crianças, na vida das suas famílias. Mulheres que têm 2, 3 crianças, né? Sem contar com as prisões que são injustas, né? Nós temos também um percentual muito alto de prisões provisórias. Então, a gente quer demarcar aqui esse território das prisões como um espaço de opressão e de expressão desse sexismo, desse racismo e do elitismo. E queria destacar ainda nos espaços da cidade, que não é só na cidade, mas na cidade tem uma maior concentração dos terreiros de religiões de matrizes africanas, né? Muitas vezes tendo à frente mulheres como lideranças religiosas, e esses territórios e essas pessoas têm sofrido ataques sistemáticos, ataques como pedradas, como invasão desses terreiros sagrados, desses territórios sagrados, destruição de imagem, destruição de oferendas, né? Destruição da estrutura física, porque é um racismo religioso, né? Mais do que intolerância religiosa, é um racismo religioso, porque ele é dirigido especialmente para as religiões de matrizes africanas. Passando para o campo, tempo é curto, mas passando para o campo, eu queria destacar que eu tenho uma atuação particularmente numa região que a gente chama de semiárido, né? Na região Nordeste. Inclusive, tenho muito orgulho de ser do Nordeste, porque esse atual desgoverno que assumiu esse país na região Nordeste, ele não ganhou eleição em nenhum dos 9 estados, né? Então, tenho orgulho de fazer parte, de ser essa mulher nordestina, negra, que foi uma das que disse não a esse desgoverno que está aí. Na época da eleição, a gente fez uma grande campanha pelo Ele Não, né, que ganhou força no país, e as mulheres do Nordeste tiveram uma força muito grande para fazer, e estão fazendo
um papel importante em exercer a contradição, né, em ter a fala de denúncia dos desmandos desse governo. Então, nessa região Nordeste, a gente vive numa região que ela é marcada pelo latifúndio, e as mulheres são as que têm a menor titularidade de terra no nome delas, né? Historicamente fica nos homens, mesmo quando a gente vai para a agricultura familiar. Então a gente tem em disputa o agronegócio, que é fundado no latifúndio, no uso de transgênico, na produção para exportação, no uso de equipamento sofisticado de irrigação, o que assegura produção o ano todo. A gente vive numa região que tem chuvas irregulares, o que significa que a gente tem períodos de chuvas e períodos de estiagem, e se não há uma política pública adequada que assegure acesso à terra e à água, isso compromete a vida das famílias e, sobretudo, a vida das mulheres que são tão invisibilizadas dentro da agricultura, dentro da agroecologia, as mulheres que produzem quando os homens ficam muito mais no roçado e as mulheres no quintal produtivo. E quando a gente olha para esse quintal produtivo, ele é um experimento de uma diversidade enorme de mudas, de ervas, de plantas, de espécies de animais e de espécies vegetais tão importantes para a agroecologia. E essas mulheres ainda assumem esse trabalho doméstico, e eu estou falando sobre, majoritariamente, mulheres negras que estão nesses territórios, nessa disputa contra o agronegócio, né, fazendo a luta, se auto-organizando, e mesmo assim sendo perseguida por essa luta, né, desempenha um papel importante. Então, eu acho que as mulheres têm contribuído, sobretudo, para que a gente avance para uma transição agroecológica, para cada vez mais práticas e saberes agroecológicos de suas ancestrais, que elas guardam e que preservam o seu ambiente, né? Têm sido fundamentais. A gente convive e aí nessa pandemia isso tem se agravado, que a violência contra as mulheres, e aí eu vou destacar que as mulheres que estão no campo, elas não têm acesso a uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência, ela não tem acesso, por exemplo, a um centro de referência, a uma casa-abrigo, ao juizado especializado de violência doméstica, a delegacia para fazer uma denúncia. Então, as mulheres que estão no campo, sobretudo as mulheres quilombolas, indígenas, pescadoras, as ribeirinhas, elas têm que, por conta própria, buscar se proteger dos seus agressores, né? Então, para a gente tem sido importante refletir sobre experiências de proteção, redes de proteção comunitária, para que as mulheres, primeiro, para acabar com a violência, né? Pelo fim da violência contra as mulheres, mas quando ela ocorrer, para que essa mulher possa ser acolhida, possa ser amparada, possa ser protegida. Há uma negação muito forte. Aqui eu vivo num estado onde se nega a existência da população negra, se nega a existência da população indígena e quilombola, e são esse atual desgoverno, né? Não só esse, mas já o anterior, eles têm contribuído muito para a não demarcação, delimitação das terras desses povos, né? O que significa uma grande violação e que colocam as mulheres nessa convivência e nesse cuidado do seu território em grandes ameaças, porque há uma disputa com as empresas, há uma disputa com os grandes empreendimentos, né? Empreendimentos que aqui no estado do Ceará são muito da carcinicultura, que é da criação de camarão em cativeiro, da energia eólica, do sistema de energia eólica, que em princípio deveria ser uma energia limpa, mas a forma como ela é implementada e vem sendo explorada, sobretudo para se ter lucro, ela tem representado grande violação dos direitos das comunidades do campo de algumas cidades, do litoral. O turismo em massa também, né, que inclusive amplia as situações de exploração sexual de meninas e mulheres, né?
ameaças e perseguição de lideranças que lutam pelos seus territórios, né? E aí, assim, para ir me aproximando para a última parte dessa minha fala inicial, queria dizer que, apesar de ter todas essas opressões, né, uma coisa que eu sempre costumo reafirmar: onde tem opressão, tem resistência. Do mesmo jeito que tinham as senzalas, tinham também os quilombos. E a gente tem várias experiências de resistência das mulheres. E essas experiências passam, nesse momento de pandemia, por exemplo, o uso das redes sociais, a apropriação e desenvolvimento de mídias alternativas que permitem a gente criar canais para circular nosso pensamento, nossas ideias, fazer denúncias, apresentar propostas. A gente está num momento de muita visibilidade da questão racial e dos direitos das mulheres. Como eu falei, muita coisa vem sendo filmada e vem sendo jogada nas redes sociais, o que gera um debate que, às vezes, ele fica polarizado e há uma desqualificação muito grande das próprias mulheres e da população negra, mas a gente acha que é importante que esse racismo e que esse sexismo ele seja trazido para a superfície, para que a gente possa enxergar e possa combatê-lo. Eu acho que nunca na história do nosso país houve tanta produção de conhecimento a partir de olhares e referência de mulheres negras, de mulheres indígenas, que analisam realidades, que criam pauta e contribuem com debates para pensar a realidade brasileira dentro e fora da academia. Um aspecto muito importante é a auto-organização das mulheres, e aí eu quero falar não só das mulheres cis, mas das mulheres trans e travestis, das juventudes, das mulheres negras, das mulheres do campo, que têm se auto-organizado em redes próprias, né? A gente tem aí, do ponto de vista da história mais recente, em 2015, a gente teve a Marcha das Mulheres Negras contra a violência, contra o racismo e pelo bem viver. A gente teve também, em 2018, o Encontro de Mulheres Negras, o Encontro Nacional de Mulheres Negras. Aí tem a articulação da Rede Mulheres Negras do Nordeste, Rede Mulheres Negras do Ceará, tem as mulheres feministas que são antiproibicionistas, né? As mulheres que estão na luta, na frente pelo desencarceramento da população negra. Tem as redes próprias de mulheres que estão no campo da agroecologia, as mulheres rurais, a Marcha das Margaridas, o movimento das mulheres camponesas, grupos de trabalhos, né, que envolvem lideranças, mulheres feministas, mulheres que estão nas universidades construindo outras narrativas, construindo outra ciência que coloque em evidência o nosso povo. Esse ano aqui no Brasil vai ser um ano eleitoral, mesmo com a pandemia, onde serão escolhidas prefeitas e prefeitos de mais de 5.000 municípios, e a gente tem experimentado candidaturas de mulheres negras coletivas. Aqui mesmo no Ceará a gente tem uma mandata coletiva, que eu estou envolvida, estou no conselho político, e a gente vem nessa construção para reinventar esse espaço da política representativa, que está cada vez mais estrangulada, está no seu limite, e que com essa perspectiva coletiva ela muda esse horizonte, principalmente com o protagonismo das mulheres negras. E, por fim, queria falar das próprias expressões culturais do povo negro. Eu acho que essas expressões têm sofrido por um processo de ataque, de apropriação cultural. O samba é coisa feia, é coisa menor, mas quando os brancos se apropriam, se torna uma coisa melhor. E aí eu acho que tem havido um esforço muito grande, sobretudo das mulheres, para demarcar esse espaço, para mostrar a cara nas redes sociais, em espaços públicos, para trazer essas expressões da capoeira, do tambor de crioula, né? São várias expressões da nossa cultura e também das próprias religiosidades de matriz africana. Então, eu fico por aqui, desculpa se eu extrapolei muito tempo, mas eu espero que esses elementos contribuam para a gente fazer um bom debate. Obrigada.
Estou aqui de volta. Estava esperando perguntas, mas não temos. Então, eu vou trazer um aspecto aqui que eu acho muito importante da gente abordar, que eu acho que vem afetando muito as mulheres negras, que é a questão da saúde mental, né? Ou melhor, talvez fosse falar do adoecimento mental das mulheres negras, né? Eu acho que toda essa vivência que começa desde a infância, de ataque aos cabelos, à pele, as desqualificações que são feitas com as mulheres negras e que é tão naturalizado na sociedade, ela imprime uma marca muito forte, marca que, que é difícil da gente se desvencilhar dela, né? E você junta com essas experiências, né, para além do racismo, do sexismo, é, do que a gente chama aqui de LGBTfobia, né, das mulheres lésbicas, bissexuais e trans, né, da questão do empobrecimento. Então, você acaba impondo às mulheres negras uma vida muito privada de direitos, com muitas violências, e isso tem uma repercussão na sua condição de saúde mental. Então, assim, quando a gente observa, tem mulheres que, para sustentar toda essa violência, têm recorrido a medicamentos, né? A indústria química tem recorrido a alguns acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos para dar conta, né? Algumas conseguem acessar, a grande maioria não consegue. Então, eu acho que é algo que a gente precisa se preocupar. E eu acho que no Brasil aqui a gente tem avançado e pressionado a população branca a pensar sobre seus privilégios, a pensar sobre branquitude, a pensar sobre questões que ela vivencia cotidianamente sem perceber porque é naturalizado, mas que para a população negra significa negação da existência, negação de direitos. Então eu queria assim aproveitar esse momento assim para quem é do Brasil, né, que está aqui, para colocar essas questões que eu acho que é importante a gente encarar isso, e para as companheiras, né, que são de outros países, eu acho que eu trago aspectos de uma realidade que é muito diferenciado. É muito bom escutar Liz Maria e do Haiti, escutar a Leandra dos Estados Unidos e perceber que temos resistências comuns, vivemos opressões em comum, temos especificidade, mas, sobretudo, temos essa capacidade, essa força de resistir, de construir coletivamente a transformação das nossas realidades. Não dá para a gente ficar só, né? É importante a gente estar junta e articulada. E, por fim, quero agradecer ao convite mais uma vez e quero muito poder estar em sintonia e conectada com os outros momentos que acontecerão até o final do ano. Gratidão à rede, ao Instituto e ao Jubileu pelo convite. Um abraço a todas. O poema de Conceição Evaristo diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupas sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e de fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo.